Então vamos lá. Agora falando de material. Bom, como você já deve saber, a gente tem duas opções de material: caderno e apostila. Aqui eu coloquei para você pontuado, né, de uma forma mais simples. Caderno é devagar para fazer, rápido para revisar e é mais barato. Mais barato entre aspas, porque geralmente para fazer o caderno você tem que ter uma boa fonte de videoaulas. Geralmente para o CFO que o pessoal mais opta é o DLX. Nas videoaulas deles ali, os 80% pelo menos são ótimas, são muito boas. Mas consegue achar tudo no YouTube. Na época que eu tinha um site, eu consegui fazer uma seleção de aulas de todas as matérias ali com várias aulas do YouTube. E só aulas com material que cai na UFPR. Então, assim, eu consegui peneirar bem, limpar bem aquele conteúdo que é mais de Enem, sabe? Porque tem muita coisa que é de Enem que acaba pra gente tomando tempo. Apostila, mais rápido para fazer, até porque você não precisa fazer, principalmente você já comprar ela pronta. Eu gosto bastante do Alphacom, como dá para ver, eu posto bastante coisa do Alphacom ali, de apostila. Rápido para revisar também, acho que tão rápido quanto o caderno, talvez o caderno seja um pouquinho mais ali, só que tem um certo custo. Eu acho que o que sai mais caro de uma apostila é você mandar imprimir essas, por exemplo, como você falou do poliedro. Você pega o poliedro ali, tem 4 volumes por matéria. É algo absurdo e tem muita coisa ali que é de Enem, que não cai na UFR. Então, assim, achar uma apostila mais enxuta é bem importante e eu vou te ensinar aqui como eu já pesquisei. Como escolher a apostila? Deve conter o máximo de matéria possível do edital, ou seja, no teu caso, o mais, né, chega no menos, então as matérias do CFO. O que eu achei aqui? Você já comprou as do poliedro, né, usada como você falou. Tem elas disponíveis, digitalizadas nesse link aqui, ó, no Instagram da @FocoFPR. Ela tem um Google Drive lá que tem as apostilas. Se você precisar, eu te mando exatamente, me pede. Imprimir de forma barata, se você precisar imprimir alguma coisa. Cara, se não tiver problema de visão, né, para a letra não ficar muito pequenininha, pode imprimir em formato livreto frente e verso da folha. Acho que eu te falei algo sobre isso também. Onde achar a apostila para comprar pronta? No Alphacom, a apostila SpaceX deles. Em português, matemática, geografia, história, física, química e inglês. Então, ela é uma apostila ali que vai ficar faltando biologia, sociologia, filosofia e literatura. Tem literatura na apostila da SpaceX, mas tem mais a teoria, né? Obviamente não vai entre as obras da UFPR, mas a teoria da literatura tem na apostila da SpaceX. Muito boa, vale a pena, porque depois dessas matérias aqui, ó, isso daqui você acha sociologia e filosofia, você acha resumo. Então são duas matérias tranquilas de matar. Você acha até o material ali, uns PDFs com as obras de sociologia, com as obras de filosofia, você consegue imprimir nesse formato livreto aqui, fica mais baratinho. Biologia, cara, eu optaria por fazer um caderno de biologia mais rápido, mais enxuto. Quando chegar aqui na parte de fazer caderno, vou te mostrar aqui já no Word. Literatura, tem um canal no YouTube, não sei se já atualizou com as novas obras agora de 2023, mas tem um canal no YouTube ali com praticamente todas as obras da UFPR em audiobook. Então o professor ele vai lendo ali e vai resumindo, explicando, é muito bom esse canal. Também se quiser me pede que eu te mando. Como fazer o caderno? Eu fiz aqui um Word para te explicar como é que vai ficar. Caderno em poesia. Por que caderno em poesia? Não significa que você vai aprender a virar um poeta, não. É só a formatação do texto. Ela fica mais simples, beleza? Mas eu já te explico aqui.
Leis do caderno, nunca pode quebrar elas, tá? Nunca resumir de outro material escrito, nunca passar limpo, jamais. Quando você passa limpo é como se você resetasse toda a tua memória e tivesse que começar a decorar do zero. Não faz isso. Então vamos lá. Por que poesia? A formatação do texto em poesia, ele fica uma espécie de lista. Então você vai ter menos coisa para escrever, a leitura vai ficar mais rápida e você vai decorar mais rápido. Como é que faz? Eu estou com um resumo aqui de noções de química, que eu já vou te mostrar ele ali já em outra situação, mas basicamente é isso aqui. Ó. Química orgânica, né? A química orgânica é a área da química que estuda os compostos que contêm carbono, chamados de compostos orgânicos. A expressão compostos orgânicos surgiu há mais de 200 anos para designar substâncias produzidas por organismos vivos, animais ou vegetais. Atualmente são chamados de compostos orgânicos, compostos que contêm carbono, sejam ou não produzidos por organismos vivos. Primeiro, você não vai fazer um caderno de um material escrito, tá? Isso daqui é só um exemplo de uma fonte de informação, né, para o seu caderno. Vamos supor que isso daqui estivesse sendo dito por um professor numa videoaula. Então, como é que você ia fazer o caderno? Primeiro, colocar o que você está estudando, química orgânica, composto que tem... Você vai fazer exatamente como está aqui no teu caderno. Vamos imaginar que isso daqui é a folha do teu caderno. Você vai resumir uma introdução ali de química orgânica. O professor vai estar falando, você vai anotar ali, ó, composto que contém carbono. Possui exceções. Contém carbono orgânico. Se você reparar aqui que tem um asterisco, o que significa esse asterisco? Esse significa negação. Na parte de marcação você vai entender melhor. Então aqui, possui exceções, contém carbono orgânico. Não, isso daqui significa, com asterisco, não contém carbono. Então, na verdade aqui significa que contém carbono que não é orgânico, ou seja, tem substância que contém o carbono e que não é orgânico. Entendeu? Então isso é uma exceção. Aí aqui abaixo você vai lá, faz um novo tópicozinho, o exemplo das exceções. Ligação covalente, então, ou seja, os compostos orgânicos, eles formam ligação covalente entre não metálicos ou semimetálicos, formam molécula, ela é sólida, gasosa ou líquida. Então é isso aqui que você vai produzir um caderno em poesia. Isso daqui é uma formatação de poesia, beleza? Então, na hora que você estiver fazendo, você vai fazer o quê? Vai justamente colocar só o essencial. Uma coisa que você vai reparar, quando você fizer o caderno, ele é muito mais enxuto que uma apostila, obviamente. E também você não vai ter tanta necessidade de marcação quando você faz o caderno. Por quê? Na apostila, você tem que marcar só o que você quer ler. No caderno, quando você já escrever no caderno, você já vai escrever só o que você precisa ler. Então, o que eu tenho que ler no meu caderno? Tudo. Por quê? Porque o que você não precisa ler, você já não escreveu aqui. Ao contrário da apostila. Está escrito um monte de coisa ali que você não precisa. Então, você tem que marcar para selecionar só o que você vai ler. Fechou? Então, vamos voltar aqui. Então, essa é a questão do material. Você já encomendou, já comprou os do poliedro. Se precisar de mais do poliedro, faltar alguma coisa, eu te mando aqui o link do drive da Foco FPR, mas você também consegue achar lá. Se você quiser comprar uma apostila, essa da SpaceX, ela tem umas 700 e poucas páginas e é um volume único. Então, se você tiver interesse, acho que está em R$140. Enfim, acho que se a gente tivesse feito isso antes, você tinha evitado aí gastar, não sei quanto que gastou com as do poliedro, mas beleza. Então, apostila ou compra ou manda imprimir.
compra usada ou compra nova. Eu gostei muito, eu dei uma olhada aqui no sumário, dei uma olhada nos exemplos ali dessa da SpaceX, eu achei interessante, cara. Acho que se eu soubesse, tivesse descoberto ela antes, acho que eu teria comprado aí para mim. Ou fazer o caderno em poesia, aqui como eu te expliquei. Título, subtópico, subtópico. Outro subtópico aqui de um que já está anteriormente. E você vai fazendo assim. Por que é melhor o caderno em poesia? Porque ele vira uma lista. Isso daqui é uma lista, nada mais é do que uma lista. Ah, mas eu acho bom eu marcar o caderno também. Pode, com certeza, não tem problema nenhum. Você vai fazer isso daqui, ó. Ah, vamos supor, por exemplo, coloquei aqui na marcação. Não é, isso é uma marcação aleatória, tá? Então vamos supor aqui, marcar carbono, quero marcar aqui um composto, seções, alguns não são orgânicos. Aí os exemplos, aí eu marco aqui, ó, covalente, não metálicos, molécula. Aqui eu marco tudo que os três são importantes. Então quando eu for ler, eu vou bater o olho e vou ler composto, carbono, exceções, uma ligação não é orgânico ou não tem orgânico, no caso não é orgânico, covalente, não metálicos, molécula, sólida, gasosa e líquida. Fechou, eu li, matei a leitura. Vou continuar, beleza, voltou. Composto, carbono, exceções, não tem orgânico, não é orgânico, covalente, não metálicos, molécula, sólida, gasosa e líquida. São essas palavras que eu vou repetir. É isso que eu vou ler, é isso que eu vou decorar. É assim que vai fazer o teu caderno de poesia. Fechou? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui é a parte importante. Marcação. Cara, preciso mesmo marcar o material. Como eu escrevi aqui, além de substituir o resumo, de causa uma memória fotográfica, visto que as cores serão como sinalizações. Né? Mesma forma que no trânsito, lá quando você vê na rua, placa amarela é uma advertência, placa vermelha, você sabe que é para parar, placa laranja, você sabe que tem uma obra na pista ali, é uma sinalização temporária. Então, assim, muita coisa você decora pela cor, entendeu? Muita coisa você bate o olho, né? Você passa ali vamos supor, a Coca-Cola. Você sabe que a Coca, você pode não saber ler, mas se você olhar aquela garrafa com líquido preto, rótulo vermelho, você sabe que ali tem uma Coca-Cola. Então a cor é importante, ela cria essa associação na nossa cabeça. E se você manter essas cores aqui que eu vou te ensinar aqui embaixo, elas têm que ser fixas, você sempre tem que usar elas. Ah, matéria tal, isso significa isso, aquilo significa aquilo. Mudou a matéria, mudou o significado. Não, não pode, beleza? Então, que cores utilizar? Cara, verde, tópico, subtópico, título. Então aqui, por exemplo, vamos fazer aqui a marcação. A gente está estudando tópico é química orgânica, né? Deixa eu mudar a cor. Vou colocar verde. Opa, então beleza. Química orgânica. Bege, itens, conceitos, nomes, palavras desconhecidas. Vamos ver se aqui tem um exemplo. Carbono. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui que eu quero descobrir. Carbono, o que é carbono? É um conceito diferente, é uma palavra que eu não conheço, é um item, é um nome. Covalente, o que é covalente? Entendeu? Se eu quiser esmiuçar o que é covalente, se eu quiser esmiuçar o que é o carbono, eu marco